Olá, eu sou Graciela e hoje eu vou apresentar para vocês o quinto encontro de formação do time central do capítulo regional de Minas Gerais do Movimento Zeitgeist. Vou apresentar as perguntas frequentes do site do Movimento Zeitgeist Brasil, especificamente os tópicos 6, 7 e 8. O texto relativo a essa apresentação pode ser acessado nesse link. Acessando, você vê então essa página aqui. Eu vou apresentar para vocês, como eu disse, o item 6, quem é o líder do movimento Zeitgeist e o que é um movimento sem líder. O item 7, quem financia o movimento Zeitgeist e se ele recebe doações como a maioria das organizações sem fins lucrativos. E qual é a história do MZ e a sua diferença em relação ao projeto Vênus. Então, a primeira parte, quem é o líder do movimento Zeitgeist e o que é um movimento sem líder. Então, de acordo com o texto, o movimento Zeitgeist, apesar de manter porta-vozes, palestrantes, coordenadores de capítulos e afins, não apoia nem tolera uma estrutura orientada por liderança, onde uma única pessoa ou grupo define as práticas e valores que os outros cegamente seguem. Aqueles que se dedicam à coordenação não são líderes de seu capítulo ou equipe. Eles são apenas pontes e iniciadores. Eles não ditam. Eles são voluntários que recebem as informações e agem por conta. Então, apesar de haver uma hierarquia entre os capítulos, tem um capítulo global, os capítulos regionais e os capítulos locais, além dos times e da coordenação, essa hierarquia ela é simplesmente organizacional. Ela não tem uma hierarquia de poder, já que dentro do movimento todos os membros têm autonomia para opinar, para criar projetos, promover ações e para conversar com as diferentes instâncias, Qualquer pessoa de qualquer capítulo local pode conversar com o capítulo global ou os diversos capítulos regionais. Então, essa estrutura que existe é para facilitar a organização, mas não tem líder, não tem poder envolvido. E no caso da coordenação, como está falando no texto, ela serve como ponte para facilitar a comunicação entre as diferentes esferas do MZ. Porque, por exemplo, ficaria difícil se todos os membros, se fossem muitos membros, quisessem conversar com o capítulo global, não tem pessoal suficiente para receber essas demandas, se fosse feitas de forma individual. Então, os coordenadores vão ouvir os membros e repassar isso para as outras instâncias quando for o caso. Lembrando também que o Peter Joseph, ele não é o líder do movimento Zeitgeist, apesar dele ter ajudado a criar o movimento. E o movimento Zeitgeist não está diretamente relacionado aos filmes produzidos por Peter Joseph, que a gente vai falar sobre isso de novo um pouco mais para frente. A estrutura de capítulos do movimento ela é holográfica. E o que isso quer dizer, A palavra holografia, holograma. Quer dizer que o todo está na parte e a parte está no todo. Que os capítulos, então, apesar deles terem as esferas regionais, locais, que geograficamente estão separadas, eles devem funcionar de forma integrada, colaborando uns com os outros sempre que possível. E não tem nenhum que manda mais do que o outro. Então, no texto fala que se queremos viver em um mundo sem abuso de poder, divisão, despotismo, escassez e afins, o público deve atingir um nível de educação relevante sobre seu ambiente, o que é raramente visto hoje em dia. Claro que isso tudo traz uma série de dificuldades porque a gente não está acostumado a trabalhar num sistema estruturado dessa forma, sem líder. Então, isso faz com que as pessoas às vezes fiquem um pouco perdidas, porque a maioria de nós estamos acostumados a ter sempre alguém mandando a gente fazer as coisas, e no movimento não vai ter ninguém mandando a gente fazer nada. E por isso, então, ele depende muito da proatividade dos membros, E para isso as pessoas têm que saber o que está acontecendo no seu capítulo, dentro do movimento, para poder perceber quais são as necessidades, o que está faltando, o que precisa ser feito. Então,
Então, requer muito envolvimento e proatividade, né? E essas dificuldades, elas existem, com certeza, mas elas estão aí para serem superadas. O próximo item, então, 7. Quem financia o movimento Zeitgeist e se ele recebe doações como a maioria das organizações sem fins lucrativos. No texto, então, fala que o movimento Zeitgeist Global e seus capítulos raramente ou nunca se envolvem em qualquer forma de solicitação pública de dinheiro. A ética promovida está no interesse em utilizar o tempo das pessoas e a energia, e não o seu dinheiro. A única exceção é o subsídio dos capítulos oficiais para ajudar a cobrir os custos de seu site ou despesas relacionadas, sendo que quaisquer doações solicitadas de outra forma só podem ocorrer com tempo e projetos especificados. Então, por exemplo, para pagar o domínio, né, dos sites de determinados capítulos, isso custa dinheiro. Então, pode ser feita uma vaquinha entre os membros, ou então um rodízio entre quem vai pagar, para poder subsidiar isso daí. E, por exemplo, para determinados tipos de projetos e ações, vamos supor que um grupo defina que vai distribuir CDs com os filmes do movimento, dos filmes Zeitgeist. E então isso daí vai precisar dos CDs, né? Então uma pessoa pode comprar os CDs e doar isso daí, ou então pode também ser feita uma vaquinha ou algo parecido. Mas isso sempre de forma bastante transparente e planejada, né? Com tempo específico, com uma verba específica, para não ter nenhum problema em relação a esse dinheiro. Então, a integridade do movimento e, portanto, dos seus membros e capítulos regionais, locais, é reconhecida em parte pela falta explícita de qualquer ganho financeiro inerente às atividades. E o mais importante, que também é reconhecido que o dinheiro é o mais preeminente fator corruptor no mundo de hoje, sociologicamente falando. E sem essa possível interferência abusiva, o movimento Zeitgeist só irá se fortalecer em seu foco. Então, lembrando que o movimento ele promove o fim do sistema monetário, ele tem que aplicar esses princípios que ele promove. Então, evita-se ao máximo envolver dinheiro em qualquer ação do movimento, justamente para evitar esse caráter corruptor do dinheiro. Então, o próximo item, o item 8, qual é a história do MZ e qual é a sua diferença em relação ao Projeto Vênus? Contar um pouquinho da história. O Jacques Fresco e o Projeto Vênus, eles inspiraram o Peter Joseph a fundar o movimento Zeitgeist. E tanto o Jacques quanto o Projeto Vênus foram retratados nos filmes Zeitgeist Addendum e no Moving Forward. Apesar disso, é bom lembrar que a ideia do movimento Zeitgeist não está vinculada ao primeiro filme, apesar dele provavelmente ter motivado o Peter a buscar explicações alternativas ao sistema socioeconômico atual. E enquanto o Peter fazia essa busca, né, para produzir os outros dois filmes, ele conheceu o Fresco e o Projeto Vênus, e o trabalho do Fresco no Projeto Vênus foi o que inspirou o Peter Joseph a criar o movimento Zeitgeist. Isso aconteceu mais ou menos em 2008, 2009, e o movimento Zeitgeist foi então criado como um movimento social para conscientização em massa sobre a linha de pensamento do Jacques Fresco e do Projeto Vênus. Algum tempo depois, em 2011, houve um rompimento entre o movimento Zeitgeist e o Projeto Vênus, mas sem que eles se opusessem um ao outro. Esse rompimento se deu principalmente pelas diferenças em funções e estratégias entre os dois, embora eles tenham o mesmo objetivo geral. Então, para entender melhor, falar um pouquinho sobre a função do movimento Zeitgeist. A função dele, então, seria a compreensão e aplicação do raciocínio científico como forma de melhorar a sociedade em relação à saúde pública e à sustentabilidade social, como forma de gerar uma massa crítica educada
que possa, então, cada vez mais aumentar aí essa compreensão, né? E estabelecer as mudanças necessárias no sistema que a gente tem hoje. A estratégia do movimento Zeitgeist, ele não se limita, né, como referência ao projeto Vênus ou a qualquer pessoa ou instituição. Ele tem várias referências, né? E ele não reivindica posse ou origem de qualquer ideia promovida. É bom lembrar que a diferença entre crédito e propriedade intelectual, né, e o mérito do especialista. Uma vez que isso foi uma das questões que levaram o movimento Zeitgeist a se separar do projeto Vênus, né, que o pessoal do projeto Vênus alegava ter propriedade intelectual sobre determinadas ideias que eles divulgam. Então, apesar dos especialistas em determinados assuntos, né, eles terem o mérito, né, por desenvolver aquelas ideias ou aquelas pesquisas, isso não necessariamente leva a uma vinculação de propriedade, né? Eles merecem ser referenciados por aquele trabalho desenvolvido, mas o movimento Zeitgeist não entende que isso gere uma propriedade em cima daquelas ideias ou daquela pesquisa, mesmo porque esse livre acesso ao conhecimento é uma das coisas importantes para a sociedade que o movimento Zeitgeist almeja, né? Então, se a gente pensa dessa forma dentro do movimento, a gente também tem que tentar agir dessa forma, né? O movimento Zeitgeist vê a mudança de valores do sistema e a urgência educacional como a questão mais crítica, né? Então, o principal para o movimento Zeitgeist é mudar os valores atuais através da educação. O principal objetivo do MZ é promover a linha de pensamento de modo open source, de modo livre, aberto, para poder educar o público através da interação com a comunidade e com a mídia. O MZ também possui um lado ativista tradicional, às vezes faz campanhas de alimentos, por exemplo, protestos, trabalho de caridade, mas com o intuito de ajudar a aliviar o estresse crescente que tem sido causado pelo sistema, porque a gente sabe que essas atividades por si só não vão resolver o problema, né? Então, para compreender as diferenças entre o movimento Zeitgeist e o projeto Vênus, tem esse quadro comparativo. O MZ então fala no termo modelo de economia baseada em recursos, enquanto o projeto Vênus fala em economia baseada em recursos, e na verdade os dois se referem exatamente à mesma coisa. O movimento Zeitgeist só acrescentou esse termo modelo na frente porque o pessoal do projeto Vênus tem a propriedade intelectual desse termo economia baseada em recursos. Então, para evitar problemas, o pessoal do MZ mudou um pouquinho o nome, embora se refira exatamente à mesma coisa. Isso mais nos documentos escritos, né, do movimento Zeitgeist. Para falar no dia a dia, a maioria das pessoas fala mesmo economia baseada em recursos, porque é mais fácil e, né, não tem porquê a gente ficar com esse primor aí. Nos documentos escritos, a gente faz isso para evitar problemas. O MZ, então, ele promove o ativismo e ações de caridade e, principalmente, a educação e difusão da linha de pensamento do movimento. Porque, dentro do movimento, acredita-se que os projetos técnicos e os mecanismos sociais para promover uma nova sociedade, eles emergiriam como consequência natural da apreensão da linha de pensamento. Então, o que o movimento pensa é que, primeiro, as pessoas precisam mudar a mentalidade delas e que, a partir daí, o resto vai surgir espontaneamente.
Por outro lado, o Projeto Vênus, ele é um grupo de reflexão que expressa e desenvolve o trabalho do Jacques Fresco, mais especificamente a visão dele, que ele tem do futuro em relação a projetos técnicos e métodos sociais. E como o Projeto Vênus está muito relacionado à figura de uma única pessoa, isso faz com que seja uma organização que tenha um caráter mais próximo de um caráter institucional, né, pela forma como ele está estruturado. Então, na verdade, tem na internet alguns vídeos, né, e comentários, textos que falam um pouquinho sobre essa separação entre o Projeto Vênus e o movimento Zeitgeist. Nesse vídeo que está disponível nesse link aqui, vocês podem ver a opinião, a visão do pessoal do Projeto Vênus sobre essa separação, e existem diversas outras opiniões. Nesses dois links aqui também vocês podem ver opiniões de pessoas que participaram do movimento Zeitgeist. De forma geral, o que ficou evidente é que, apesar do objetivo final ser comum, o método para se chegar nesses objetivos diferia muito entre os dois. E isso acabou gerando atritos e, assim, optou-se pela separação. Mas, né, ninguém tem... Um não tem nada contra o outro, né? Os dois atuam sem problemas. Tanto o movimento Zeitgeist quanto o Projeto Vênus. O que tinha para falar era isso. Qualquer dúvida, vocês podem acessar os fóruns, que vai ter o link aí para vocês abaixo do vídeo. Ou então também postar comentários aqui no vídeo. Ou então procurar a gente através do contato do capítulo regional de Minas Gerais. Espero que vocês tenham gostado. E, só para todo mundo saber, essa apresentação foi feita utilizando programas livres. Os slides foram feitos usando o Google Docs, o Google Drive. E essa gravação, esse tutorial, foi feito utilizando esse programa Free Recorders. Então, quem precisar pode recorrer aí a esses recursos. Até mais, gente. Continuem participando e vendo nossos vídeos.